Como escrever instruções de jogo. Formatando as instruções. Leia o manual de instruções de alguns dos seus jogos favoritos. Independentemente do método que você vai usar. Um caderno, uma lousa, o computador, etc. Veja como os seus jogos favoritos formatam as instruções em busca de inspiração. Veja como os jogos formatam as instruções, incluindo a hierarquia e a estrutura das informações. Depois, determine se tudo está bem claro e siga esse mesmo formato. Faça uma lista das seções que você vai incluir nas instruções e, se quiser, inspire-se em outros manuais. Escreva as instruções pensando na leitura dos jogadores. Quando você for escrever as instruções e informações do jogo, presuma que as pessoas vão ler tudo em voz alta. Quando estiverem em grupo, por exemplo, use um tempo verbal adequado para a leitura em voz alta, com a voz ativa e frases curtas. Independentemente da situação. Se estiver explicando as regras do seu jogo pela primeira vez ou alguém estiver mostrando ao grupo de jogadores, use frases curtas e fáceis de entender. Por exemplo, se criou um jogo de tabuleiro sobre dois países em guerra, explique o objetivo com algo como: você é cidadão de um dos dois países em guerra e tem a responsabilidade de lutar. O objetivo do jogo é trabalhar em conjunto para derrotar os inimigos de uma das seguintes 3 formas: derrotando o outro país no conflito, assassinando o líder estrangeiro ou sendo lançado ao espaço antes de qualquer outra nação. Com essas descrições simples e a voz ativa, qualquer pessoa consegue entender as regras do jogo sem problemas, incluindo os objetivos e os métodos. Use a segunda pessoa do discurso. Diga, quando você, em vez de, quando um jogador, ou, o jogador. Assim, fica mais fácil explicar as regras. Fica mais fácil ler e aprender as regras das partidas com a segunda pessoa do discurso. Nem sempre é preciso usar a segunda pessoa. Use o jogador quando quiser descrever o que certos objetos ou peças fazem. Lembre-se sempre de usar a voz ativa para evitar que as frases soem estranhas. Por exemplo, diga: você embaralha as cartas, em vez de, as cartas são embaralhadas. Dessa forma, os jogadores ficam mais a par de tudo. Use termos fáceis de entender. Quando tiver que empregar um termo específico do jogo, como um tipo de carta, ação ou peça, use-o corretamente, de forma concisa e direta. Se for preciso dar uma explicação mais aprofundada, escreva uma nota ou faça uma sessão separada. Por exemplo, se disser que uma das formas de vencer é matar o líder do país inimigo, mostre aos jogadores onde estão as instruções para isso em uma sessão mais detalhada. Se houver espaço, você pode explicar o termo antes de continuar. Nunca inclua algo que os jogadores novatos não vão entender sem a devida explicação. Sempre mostre aos jogadores onde encontrar mais informações sobre cada termo. Criando as instruções. Explique o conceito ou objetivo do jogo. Dê aos jogadores uma prévia e uma visão geral de como tudo funciona. Você também pode começar com um resumo breve da história que contextualiza as partidas, o que vai ajudar a entender melhor o objetivo final. No exemplo dos dois países em guerra, faça o seguinte: explique, no resumo, por que os dois países estão em guerra.
Eles eram uma só nação. Mas parte da população se rebelou. Hoje, ambos usam todos os recursos que têm à disposição para vencer a revolução. Portanto, o seu objetivo é sair vitorioso e derrotar o seu inimigo. Escreva as instruções em ordem e contextualizadas. Respeite a ordem lógica das instruções e do formato que escolheu. Explique as mecânicas das partidas. Você também pode começar com um resumo do jogo, incluindo que peças os jogadores devem usar. Depois, fale dos objetivos, da distribuição das peças, de como os jogadores operam e o que cada elemento do jogo faz. Em seguida, inclua algumas seções que deem mais detalhes sobre os objetivos, os movimentos, os tipos de jogador, etc. As instruções têm que parecer um livro ou uma história. Comece com um índice. Depois, inclua um prefácio para explicar o geral do jogo, além do objetivo. Na hora de falar das regras e de como as partidas se dão, siga a ordem lógica, com começo, meio e fim. Inclua também uma seção para falar de quantos jogadores podem participar e das idades adequadas. Explique a distribuição das peças antes de dizer como as partidas começam. Depois, fale também sobre os estilos de jogo. Por exemplo, se as partidas são divididas por turnos ou rodadas. Explique como elas funcionam. Se as vezes dos jogadores levam a combates. Fale dessa parte logo em seguida. Agrupe as informações. Inclua seções fáceis de entender e acompanhar. Não comece explicando como os jogadores devem mexer as peças e, logo em seguida, já fale dos possíveis resultados de cada movimento. Escreva as instruções de forma fácil e compreensível. Junte todas as formas de ganhar pontos em uma única seção, assim como os movimentos dos jogadores. Se for explicar como uma rodada funciona e, logo depois, tiver que explicar que cada jogador saca uma carta quando termina de mexer a peça, não tem problema. Dá até para explicar os tipos de cartas disponíveis nessa hora. Ainda assim, instrua o jogador a consultar uma seção diferente. Liste e explique todos os objetos do jogo individualmente e em detalhes. Talvez você já tenha explicado parte do conteúdo e dos objetos do jogo. Use essa seção como uma enciclopédia para detalhar ainda mais todos esses objetos. Os jogadores precisam entender o que as cartas, as peças, as unidades, etc. representam. Você pode até desenhar as peças, mesmo que seja só para facilitar a compreensão dos jogadores. Junte tudo o que for parecido nos mesmos grupos. Finalizando as instruções do jogo. Leia as instruções que criou. Ponha-se no lugar de alguém que não sabe nada do jogo ainda. Seja honesto consigo mesmo e veja quão compreensíveis estão as informações. Você não explicou o objetivo bem? Está usando a segunda pessoa do discurso e a voz ativa? Entende como as partidas funcionam? Corrija os problemas que surgirem. As instruções têm que ficar compreensíveis para os jogadores. Mostre exemplos. Se o jogo tem estrutura de turnos, explique como cada jogador tem a vez de jogar. Se possível, pense em todas as possibilidades de interação entre os elementos. Você pode ter que incluir várias simulações de interações nas instruções. Se possível, adicione outra seção para mais detalhes. Inclua dicas de estratégias. Às vezes,
Pode ficar difícil entender as descrições das regras ou da organização das partidas. Prenda a atenção dos jogadores com algumas dicas. Liste todas as situações que poderiam deixar os jogadores confusos, além de incluir métodos estratégicos para vencer as partidas. Esse passo pode ser rápido e fácil, ou ser a parte mais importante da explicação, dependendo de como o jogo funciona. Esse passo depende do que você acha necessário. Se acha que parte das instruções pode ter ficado confusa, explique melhor. Inclua detalhes extras ou variações das partidas possíveis. Todas as orientações e os elementos que você não explicou antes devem constar depois das instruções principais. Se existem formas alternativas de jogar, cite-as aqui. As instruções principais devem explicar a operação do jogo. Se o jogo inclui outros elementos que não são específicos a ele, explique-os também. Formate as páginas para que as pessoas entendam as instruções, independentemente do local em que você está escrevendo as instruções. Pense em uma organização de páginas e documentos que seja fácil de entender. Essa formatação também inclui a disposição e a ordem das instruções, mas também a fonte e o espaçamento que você vai usar. Se tudo for digitado, escolha uma fonte mais normal. Se for escrito, use uma letra legível. Não junte todas as instruções em parágrafos quilométricos. Sempre que possível, distribua as informações em tópicos e inclua recursos visuais, como imagens. Peça para alguém ler as instruções para dar dicas e apontar erros. Essa pessoa pode dizer se as coisas fazem sentido ou se é preciso explicar melhor.